Sem dúvidas, um dos maiores enigmas que existem e que nos traz grandes conhecimentos e chaves para a expansão da nossa consciência são os mistérios contidos na Tábua de Esmeralda. Um texto que é atribuído a Hermes Trismegistus, considerado 3 vezes grande, uma deidade sincrética que combina aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth, considerado o mensageiro dos deuses. A ele é atribuído sendo 3 vezes sábio, tal qual é a profundidade de seus conhecimentos, que foram entregues à humanidade e que no passado originou a tão conhecida alquimia. Nas tábuas existem textos enigmáticos que nos traz conhecimentos profundos sobre os mistérios do mundo espiritual, bem como os grandes segredos que existem no mais profundo do universo e dimensões, e que nos faz pensar na grandeza do poder de Deus. No entanto, quais seriam os grandes mistérios contidos na Tábua de Esmeralda e que deveriam ser entregues à humanidade? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá lhes apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra algo que irá despertar sua mente. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. No mundo que vivemos, existem inúmeros mistérios, e sem dúvidas, um dos mais enigmáticos e que nos faz pensar sobre Deus, a criação, o universo, a vida e a morte, é sem dúvidas os grandes segredos que existem contidos na Tábua de Esmeralda. Um documento contendo grandes mistérios de nossa realidade, bem como o mundo espiritual, e que é uma das fontes de um grande livro de sabedoria chamado o Kybalion. Um livro de autoria desconhecida do século passado, que afirma conter a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegistus, tal como era ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Antiga Grécia. A Tábua de Esmeralda, como muitos podem acreditar que seja um objeto físico, nunca foi vista por ninguém. E se de fato exista como algo palpável, está guardada às 7 chaves dos olhos humanos. A tábua contém 13 frases, 13 leis universais que hoje têm ganhado grande credibilidade e relevância por conter revelações do conhecimento antigo sobre o mundo, e hoje é visto como um documento que contém uma das maiores verdades sobre o nosso universo, que é aprovado pela comunidade científica e pelas ciências da física quântica. No entanto, muitas informações herméticas ao longo do tempo, bem como as leis descritas na Tábua de Esmeralda, nem sempre tiveram sua credibilidade reconhecida, uma vez que estas informações eram consideradas fantasias medievais, oriundas da mente dos alquimistas. Porém, o que é certo e verdadeiro é que esses conhecimentos remontam um passado remoto, mais distante do que podemos imaginar. Pelo menos é o que é mencionado no livro A Tábua de Esmeralda de Thoth o Atlante, do Dr. Doreal. O Dr. Doreal foi um professor espiritual de uma multidão de buscadores da luz do século passado, tendo falecido no ano de 1963. Este foi o fundador da Igreja Metafísica, sendo assim o autor de todos os escritos e ensinamentos da organização. Escritos que certamente lhe foram dados por consciências espirituais muito elevadas. Este recebeu permissão para que a sabedoria esotérica fosse enviada ao público pela Grande Loja Branca e pelos irmãos maiores da humanidade, que moldam e formam a evolução espiritual da raça humana.
Em seu livro sobre as Tábuas de Esmeralda, menciona-se que os segredos nela contidas são maiores do que podemos imaginar, segredos do universo e da vida que conhecemos. E lá é dito que estes segredos que hoje temos acesso foram deixados na grande pirâmide sob a custódia de seus sacerdotes, e segundo o que é mencionado, eram 10 tábuas que então teriam sido divididas em 13 partes. E por conveniência, as últimas 2 partes deste conhecimento são tão grandes e abrangentes em sua importância que atualmente foi proibido liberá-los à humanidade. Porém, a parte que nos foi divulgada e que agora temos acesso são segredos e grandes revelações de um valor inestimável para o buscador, o estudante sério que procura adquirir o verdadeiro conhecimento dos mistérios. No livro conta que cerca de 38 mil anos atrás, Thoth, um ser de grande evolução espiritual, atuava como sacerdote e rei de Atlântida. Este teria escrito de seu próprio punho as lendárias Tábuas de Esmeralda, que foram formadas a partir de uma substância criada por transmutação alquímica e que são imperecíveis, indestrutíveis e resistentes a todos os elementos e substâncias que existem. E segundo o que é relatado no livro, com efeito, sua estrutura atômica e molecular é fixa, de modo que nunca haja mudanças nestas com o decorrer do tempo, visto que o que nelas estão gravadas é um conhecimento sagrado. Conta ao livro que Thoth ficou conhecido como o Deus da Sabedoria, aquele que guarda os registros, bem como um mago poderoso, e que posteriormente ficou conhecido como Hermes Trismegistus. Thoth, já na época de Atlântida, possuía sua imortalidade, a conquista da morte. Este, segundo o que é registrado no livro, tinha total liberdade para trafegar entre os mundos e passar por eles quando bem desejasse, seja através da morte ou não. Thoth teria governado a antiga raça do Egito cerca de 16 mil anos, trazendo ensinamentos e incorporando conhecimentos que dantes haviam em Atlântida, que no passado foi engolida pelos mares. Este teria sido o real autor da construção das grandes pirâmides do Egito, e conta a lenda que Thoth teria se encarnado 3 vezes. E por último, então teria vindo como Hermes Trismegistus, aquele nascido 3 vezes. Então, Hermes Trismegistus deixou os conhecimentos latentes em sua alma para a humanidade, bem como os registros contidos na Tábua de Esmeralda, uma pequena e tardia exposição dos mistérios antigos para os buscadores do conhecimento moderno. No livro do Dr. Dorial, é mencionado que Thoth explica como a Atlântida teria sido destruída. Ele menciona que o conhecimento secreto, por não ter sido tão bem guardado, este acabou caindo nas mãos de indignos e que, consequentemente, acabaram usando o conhecimento para o mal. Então, estes começaram a praticar sacrifícios sangrentos, o que produziu numerosas encarnações de seres infernais entre as pessoas. Durante o período de destruição de Atlântida, Thoth se transferiu para o Egito em um barco, com um grupo de outros atlantes que haviam alcançado a divindade. E conta a história que o primordial, mais conhecido como o Deus Supremo, a consciência primordial de todo o universo, mais conhecido como o Criador, este havia recomendado Thoth à humanidade com as seguintes palavras: Vê e sê um preceptor para os humanos. Vê guardando os ensinamentos até que a iluminação cresça entre as pessoas. Tu mesmo serás a luz oculta durante os séculos. Não obstante, os iluminados haverão apesar de tudo. Nós te daremos o poder para que trabalhes por toda a terra. Tu também poderás dá-los aos demais e removê-lo. A partir daquele momento, Thoth começou a trabalhar como um representante do primordial, um representante de Deus. No entanto, quais seriam os ensinamentos contidos na Tábua de Esmeralda? Será que de fato podemos compreendê-lo em sua totalidade?
As frases da Tábua de Esmeralda serão proferidas. No entanto, o seu significado vai muito além do que estarei abstraindo convosco, uma vez que o meu nível de consciência atual não permite compreendê-lo em sua plenitude. E ainda mais, será que de fato exista um ser humano com capacidades de interpretá-lo? Pois, como se diz o ditado, só um Deus para compreender Deus. Porque estas frases são sagradas e seus significados vão além do que a mente humana possa imaginar e interpretar. Uma vez que existem inúmeras interpretações para estas chaves, que vão desde o nível mais simples de nossa realidade até o nível mais complexo do entendimento, deste mundo e de dimensões afora. Porém, mesmo assim, na simplicidade de sua interpretação, pode de fato levar a humanidade a um nível de expansão de sua consciência à luz do Criador. A grande pergunta é: será que um dia haverá um ser humano capaz de desvendar todos os segredos contidos na Tábua de Esmeralda? Vejamos. A primeira e a segunda frase da Tábua de Esmeralda estão intimamente interconectadas e dizem o seguinte: é verdade, sem mentira, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Quando analisamos esta frase, logo de início é observada uma expressão de afirmação, e que soa de uma forma juramentada, de que tudo o que está escrito na tábua, de fato, seja a verdade, sem mentira, certo e muito verdadeiro. Isso nos remete a uma sentença de tão importância em relação a tudo o que nela estão contidas. E quando analisamos a frase, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa, entendemos que refere-se a uma lei de correspondência que é descrita em detalhes no livro O Caibalion. Esta lei aplica-se a tudo o que existe no universo, tanto nas realidades físicas e espirituais, bem como dimensões das mais densas às mais sutis. Quando observada esta lei em nós mesmos, entendemos que o que está em cima, ou seja, o nosso consciente, é como o que está embaixo em nosso inconsciente. E para entendermos de uma forma um pouco mais simples, tudo o que nos acontece no mundo exterior é, na verdade, um acontecimento que está ocorrendo no nosso mundo interior. O exterior só manifesta o que temos dentro de nós. Se você vive uma vida de escassez, problemas, dificuldades, ou ao contrário, uma vida de grande alegria e grande prosperidade, isto só está refletindo o que está dentro do seu ser, pois aquilo que está acima é como aquilo que está embaixo. Nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece, de bom ou de ruim. Então, o homem, para que possa realizar os milagres de seu mundo externo, é necessário, primeiramente, efetuar uma mudança interna. E isto acontece no mundo espiritual. Tudo que vem a ser físico, palpável nesta dimensão, primeiramente é criada dos mundos mais sutis, no mundo espiritual, para que assim venha se manifestar no mundo material. Quando analisamos esta lei de correspondência com o tetragrama do nome de Deus em hebraico, é observado as características do microcosmo ao macrocosmo. O tetragrama do nome do Eterno, quando colocado na vertical, logo observamos o corpo do homem, afirmando o que de fato está descrito nas Sagradas Escrituras, de que todas as coisas foram criadas através do Verbo, através da Palavra de Deus. E o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. E sabemos que tudo o que existe no mundo é fruto dos pensamentos de Deus. E nós, sendo um pequeno Deus, sua imagem e semelhança, também temos a mesma capacidade de cocriar a nossa realidade, de acordo com os nossos pensamentos. Pois o todo é mente, o universo é mental. Tudo o que existe no universo existe sua correspondência.
E esta é uma lei que já tem sido observada por muitas culturas e religiões orientais, de que tudo aquilo que existe no micro, da mesma forma existe no macro. O homem, em correspondência ao universo, é tido como um microcosmo e o grande universo um macrocosmo. Assim, fica claro que o universo é uma grande mente e nossa mente um grande universo, pois somos parte das estrelas, centelhas divinas, partículas da energia primordial que cria todas as coisas. E da mesma forma que existe a vida na Terra, também existe a vida em outros lugares do cosmo e dimensões. A nível quântico, a constituição da matéria em si é observada, que tudo está em movimento. Os átomos, bem como os elétrons, prótons, nêutrons, tudo é energia e está em constante movimento, formando a matéria de tudo o que existe. E quando observamos no macrocosmo, da mesma forma, vemos os planetas, estrelas, galáxias, enfim, tudo é correspondente ao que acontece no micro. Quando oramos o Pai Nosso e dizemos, assim na terra como no céu, significa que tudo o que é ligado na terra também é ligado no céu. Pois assim, aquilo que está acima é como o que está embaixo. E da mesma forma, aquilo que é verdadeiro no macrocosmo também é verdade no microcosmo e vice-versa. Você quer entender como funciona o universo e o mundo que se vive? Comece estudando o seu interior. Busque a luz que existe dentro de você, e assim encontrarás a grande luz do Criador. A terceira frase mencionada na Tábua de Esmeralda diz o seguinte: e assim como todas as coisas vieram do Um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. Quando analisamos esta frase, logo observa-se que exista somente um único Criador, um único Deus que cria todas as coisas. E tudo o que é criado, algum dia voltará novamente à sua origem, voltará a ser um como sempre foi no princípio, pois tudo se adapta à criação. Como seres espirituais que somos, viemos da única fonte da criação, e quando estamos neste plano terrestre, acabamos nos adaptando a um ego, um véu de carne, e logo acabamos nos esquecendo quem realmente somos. Essa adaptação, por vezes, faz com que acreditemos que a vida não passe de mero acaso. Porém, temos que entender que somos luz, a luz do Criador, experienciando a criação divina. E logo, estamos em constante evolução, agregando ainda mais informação à grande consciência. A consciência se adapta à criação, e a todo momento está em constante mudança e evolução, obtendo informação, e quando esta termina o seu ciclo, a consciência então acaba tomando outra forma mais adaptada à sua evolução, que a natureza lhe oferece. Quando esta adquire toda a experiência possível dentro de uma forma, esta acaba passando para uma outra forma evolutiva, e assim abandona a experiência que tenha sido superada, porque a consciência se recusa a voltar em experiências que já tenha agregado informação. Cada ser humano é único. Cada pessoa possui sua personalidade, sua individualidade. Porém, temos que entender que todos nós somos um com o todo, um com Deus. E assim, compreendemos que todas as pessoas existentes neste planeta, na verdade, somos nós mesmos. Então, por que trapacear o seu próximo? Por que maltratá-lo, feri-lo? Uma vez que tudo o que fizermos ao nosso próximo, estaremos, na verdade, fazendo a nós mesmos. E esta é uma sabedoria que, se a humanidade compreendesse, o mundo seria totalmente diferente. As pessoas iriam se importar mais com as outras. O amor iria se manifestar nas mais diversas formas de nossa sociedade. E assim, todos os problemas estariam resolvidos. Neste conceito, compreendemos que o Criador está em tudo, e tudo é Ele.
E se pararmos para pensar que, na verdade, tudo o que de fato preenche os céus e a terra e todo o universo é somente Deus. A quarta e quinta frase descrita na Tábua de Esmeralda diz o seguinte: o sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua alma. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Quando analisamos esta frase, logo compreendemos que esta refere-se ao princípio de gênero, citado nos demais conceitos herméticos e descrito em detalhes na obra O Kybalion. Este princípio mostra que tudo o que venha a existir neste universo possui o princípio de gênero, masculino e feminino, princípios estes geradores da criação. Logo, entendemos que o Sol é o Pai, a Mãe a Lua, a Terra o Filho. E isto é uma regra harmônica estabelecida por Deus, para que assim a multiplicidade e continuidade das coisas possam acontecer. No entanto, tudo é um. Deus, o Criador como um ser perfeito, é ao mesmo tempo Pai e também Mãe. Logo, este se faz Filho. O Filho nada mais é que o resultado da fusão do Pai e da Mãe. Ou seja, o Pai de toda a telesma do mundo está nisto, o que significa que Deus, o Criador, é a luz que tudo cria e a luz que tudo vê. É importante ressaltar nesta interpretação que muitas coisas no universo surgem da fusão de vários compostos e gera-se uma coisa totalmente diferente, nova e única. O Sol, representado como o espírito primordial, reflete na matéria primordial a Lua, para que assim possa gerar a um filho, a Terra. Este princípio pode ser aplicado na criação do homem, pois este, além de matéria física, é dotado de uma substância espiritual, para que assim se torne um ser uno. E assim o Criador, o Todo, Deus, o grande Espírito, a grande consciência primordial que permeia tudo e que tudo cria. Este é o que é citado na Bíblia Sagrada como o Verbo. O Verbo então se fez carne e habitou entre nós, gerando um corpo físico. Este corpo é o que chamamos de Filho. E o Deus invisível se fez visível através da matéria, Jesus Cristo. No entanto, Jesus, sendo o invólucro do Espírito do Eterno, não poderia ser outra coisa a não ser a plenitude do próprio Deus manifestado em carne. É interessante notar que os princípios herméticos não dividem o Criador, tal como muitas religiões o fazem, e deixa claro que Deus é um ser único, não podendo existir outro além dele. A sexta frase existente na Tábua de Esmeralda faz uma grande afirmação da seguinte forma: seu poder é pleno, se é convertido em terra. Quando analisamos esta frase, entende-se que tudo o que desejamos pode ser pleno se convertido em realidade, pois sabemos que tudo o que criamos começa primeiramente de um pensamento. Logo, este nos causa uma emoção, e sabemos que as emoções são sentimentos que vibram e nos colocam em ação. A ação colocada em prática é convertida em resultado. Ou seja, temos um poder pleno quando se é convertido em terra, em ação. Não se adianta ter um conceito na mente, definições de alguma abstração, se esta não for colocada em prática. E se você quer ter resultado em sua vida, não espere que outra pessoa venha fazer por você, mas que o seu desejo seja pleno, colocado em ação, e assim conseguirás obter o desejo realizado do seu coração. De uma maneira mais profunda, entende-se que a consciência, quando tomada forma, usa toda a capacidade que a forma permite-lhe experienciar. Então, é por causa disto que o seu poder é pleno, quando se é convertido em terra, ou seja, na matéria. A consciência irá sempre agregar informação quando se está na matéria. Tudo isto é uma grande viagem que um espírito faz durante seu estágio evolutivo. Todos nós, ainda que em diferentes níveis de evolução, estamos agregando informação. Informação esta que está sendo gravada em cada consciência.
É por isso que se deve evitar o julgamento das pessoas, pois cada ser veio nesta matéria para que assim pudesse aprender e evoluir, de acordo com o seu próprio ritmo. É por conta disto que o grande Mestre Jesus Cristo nos ensinou que não deveríamos julgar o nosso próximo, pois com a mesma medida que julgarmos, assim seremos julgados. Então, por que caluniar o seu irmão, julgá-lo, quando este ainda está agregando um conhecimento que para ele nunca foi experienciado? A 7ª frase descrita na Tábua de Esmeralda diz o seguinte: separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Quando analisamos este conceito, logo observamos a importância de separarmos aquilo que nos faz bem, aquilo que realmente tenha impactos positivos em nossa vida, e assim deixar tudo aquilo que é denso, tudo o que é negativo de lado, de uma forma suave e com grande perícia. Mas o que realmente isto quer nos dizer? Da mesma forma que os metais são enriquecidos, tal como o ouro, que necessita se passar pelo fogo para que assim sejas purificado, assim é a nossa vida. Por vezes passamos dificuldades, momentos de aflição, e sabemos que estes eventos são comparados ao fogo. Porém, tudo o que nos acontece, se não é uma bênção, é uma lição. E o tempo encarrega-se de nos moldar suavemente a um estado que devemos chegar com grande perícia. Este conceito é muito profundo e quando analisamos de uma forma mais atentamente, entendemos que muitas coisas em nossa vida, por vezes, pode fazer com que sejamos prejudicados, caso não haja uma separação, um desligamento, uma mudança de paradigma, de pensamentos. Conceitos que por vezes acabamos enraizando na bagagem de nossa vida. E isto a longo prazo acaba nos trazendo bloqueios, autossabotagem, crenças limitantes, enfim, coisas que nos limitam, fazendo com que não sejamos aquilo que realmente viemos a ser. Tudo o que não nos agrega valor, aquilo que seja prejudicial, negativo, enfim, deve ser removido de sua vida, para que assim possas encontrar a verdadeira felicidade. Este conceito nos diz sobre a nossa essência, o que de fato queremos para a nossa vida, o que de fato estamos fazendo aqui. Porém, de uma forma mais profunda, este conceito refere-se à nossa consciência. Esta, quando amadurecida, sabe distinguir o que realmente é o certo do errado, pois esta agregou tanta informação que é impossível desta regredir. Muitas vezes, o homem entra na ilusão do mundo, acreditando que irá tirar proveito de certa situação. Porém, este acaba entrando em situações conflitosas, embaraçantes, perigosas, uma vez que a sua consciência não está amadurecida o suficiente para compreender de fato a realidade. E como é citado nas Sagradas Escrituras, algo que também nos remete a um nível consciencial. É uma frase que o próprio Criador nos deixou: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A 8ª frase contida na Tábua de Esmeralda diz o seguinte: sobe da terra para o céu, e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Quando analisamos esta frase, esta premissa pode fazer alusão a vários tipos de conceitos e interpretações, seja pelo fato de pensarmos, agirmos, ou até mesmo de enxergarmos o mundo como realmente é. O homem, quando dotado de uma consciência amadurecida, pode ao mesmo tempo estar com a mente no céu e seus pés sobre a terra. Ele pode viver os dois mundos simultaneamente, de maneira que se pode nortear sua vida terrena com os princípios do céu, do mundo espiritual, e assim trazer os princípios espirituais para a terra. Um outro exemplo que podemos abstrair é quando as Sagradas Escrituras referem-se ao grande Mestre Jesus Cristo. Este subiu da terra ao céu. E como é dito, Jesus havia descido a uma dimensão inferior, o que chamamos de inferno. Logo, ele teria subido também ao céu, ao paraíso, conforme ele mesmo prometeu ao ladrão da direita,
quando este estava ao seu lado na cruz. Então, este conceito mostra que as experiências de uma alma, ou por dizer um espírito, pode acontecer não só neste plano físico da matéria, mas também nos planos espirituais, do mais denso ao mais sutil. Outro conceito que podemos compreender é o fato de que possamos estar experienciando diversas vidas, bem como subindo da terra ao céu, experienciando energias, tanto nas coisas superiores quanto das inferiores, agregando informação à nossa consciência como espírito, nos mundos inferiores e também nos mundos superiores. Também pode-se entender que estejamos obtendo energias, experiências em múltiplas realidades de nossa existência. Tudo isto a culminar a ser um espírito de maior evolução, e assim ajudar outros espíritos não tão evoluídos assim. Este conceito também pode estar relacionado à forma com que pensamos e observamos o mundo, que é condicionado ao efeito do observador, citado na teoria da física quântica. Quando o observador, dependendo do ponto de vista, analisa o mundo, seja de um modo positivo ou negativo, tudo ressoará como uma experiência. E cada um de nós criamos nossa própria realidade, o que pode interferir na realidade de outrem. Por isso, a importância de se levar uma vida com maior equilíbrio, com pensamentos positivos, ações altruísticas, elevadas da mais alta criação. A nona frase contida na Tábua de Esmeralda complementa a frase anterior e fala da seguinte maneira: desse modo, obterás a glória do mundo, e se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo o poder. Quando analisamos este conceito, entendemos que conhecimento é poder. E quanto mais nos aprofundarmos a entender o mundo, não só de forma material, mas de uma maneira espiritual, certamente iremos sair das trevas da ignorância. Quando tivermos a maestria de não negarmos os dois mundos, as trevas afastarão de nós. E uma das frases existentes na obra O Caibalion, que se ajusta perfeitamente a este assunto é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, no que consiste o poder poderoso de todo poder? A resposta seria uma consciência mais elevada, mais amadurecida, evoluída, que passou por grandes provas, de modo que as trevas já não podem mais nada fazer, pois sabemos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, nossas sombras que nos afastam da luz do Criador. Então, quando o homem compreender em si o que realmente é o certo a se fazer, adquirindo assim a sabedoria do alto, as trevas da ignorância jamais poderão atingi-lo. Nisto consiste o poder. A 10ª frase contida na Tábua de Esmeralda nos diz o seguinte: é a força forte de toda a força, pois vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo o que é sólido. Assim o mundo foi criado. Quando analisamos esta premissa, logo observa-se que fala sobre a criação do mundo. E como foi dito, tudo acontece nos planos sutis da matéria, bem como o mundo espiritual, para que assim tudo venha a se manifestar no mundo material. Isso não quer dizer que no mundo espiritual não exista matéria, mas sim de uma maneira mais sutil, que as realidades experienciadas neste plano. A consciência agrega informação por toda a viagem que se faz em todos os planos da matéria, desde o mais denso ao mais sutil. Esta acaba-se por entender os mundos através de uma visão mais aprofundada, passando pelos planos da dualidade, até os planos mais elevados e singulares possíveis dos mundos superiores. Tudo acontece primeiramente no espiritual, para que assim venha a se manifestar no mundo físico, e assim o mundo é criado. A 11ª frase descrita na Tábua de Esmeralda nos diz o seguinte: disto se farão admiráveis adaptações, cujo meio está aqui.
Quando analisamos esta frase, entende-se que a criação irá evoluir de tal modo e de diferentes formas que o espírito, a consciência, possa habitar em diferentes meios evolutivos, para que assim se converta em uma versão mais refinada e autêntica. Admirável é quando a consciência experiencia vários tipos de vida que a natureza possa oferecer. E todo este aparato já está aqui no meio de nós. Uma lei da necessidade fará com que a consciência habite em uma determinada forma, a fim de agregar o conhecimento necessário que porventura esta terá que adquirir, e ao longo de nossa vida vivenciarmos todo o aprendizado, seja ele confortável ou não. Muitas vezes, uma consciência há a necessidade de sair de uma situação que categoricamente chamamos de ruim, para que assim venha a experienciar uma situação melhor, mais favorável e satisfatória. E da mesma forma, alguém que esteja em uma situação um tanto confortável terá que passar por situações desconfortáveis, para que assim possa adquirir maior entendimento, compreensão do mundo à sua volta. Um belo exemplo disto é a história de Jó, citado nas Sagradas Escrituras. Este teve que sair de um estado de grande conforto e passar por momentos terríveis. Uma forma de agregar maior informação, a grande consciência universal. Outro modo que podemos compreender a vida neste sentido é que nada acontece por acaso. Não existe coincidência, mas formas que o universo nos proporciona, a fim de que possamos adquirir o conhecimento que precisamos para crescer, seja ele uma bênção ou uma lição. Tudo é aprendizado, tudo é necessário. E sabemos que o tipo de desafio que cada pessoa irá passar, ninguém poderá fazê-lo em seu lugar. A 12ª frase, que é contida na Tábua de Esmeralda, diz as seguintes palavras: Por isso sou chamado Hermes Trismegistus, porque possuo as 3 partes da sabedoria de todo o mundo. Quando analisamos esta premissa, logo uma questão invade nossa mente. Quais seriam as 3 partes da sabedoria do mundo todo? Este é um dos grandes mistérios que Hermes deixou escrito. Porém, podemos nos arriscar e dizer que estas 3 partes seriam as realidades que um ser humano possa experimentar, tanto no físico, mental e espiritual. Porém, existem muitas abstrações quanto a isto, uma vez que as 3 sabedorias estariam relacionadas à compreensão do Criador, do universo, da vida e da morte, bem como realidades que estão muito além da compreensão humana. Seria isto? A 13ª e última frase descrita na Tábua de Esmeralda diz o seguinte: O que eu disse sobre a operação do Sol está completo. Quando analisamos esta frase, logo entendemos que Hermes refere-se ao Sol sendo o Pai, a consciência primordial que cria todas as coisas. Este representa o Espírito, Deus em sua grande unidade. Sua luz ilumina todo o universo, e cabe a cada um de nós buscar o caminho que nos leva de volta à unidade, para que assim sejamos um com o todo. Este conceito também nos faz refletir tudo o que vivenciamos ao longo de nossa existência, e muitas perguntas podem então invadir nossa mente. O que de fato estamos fazendo aqui? O que o Criador quer de nós? Será que estamos no lugar que realmente deveríamos estar? Será que um dia a humanidade estará tão evoluída na compreensão do universo que os conceitos de luz citados na Tábua de Esmeralda possam de fato iluminar a todos os seres, quer sejam de nosso planeta ou não? Não fique na zona de conforto. Seja um buscador da luz. E quando a encontrares, a única coisa que brilhará será a sua luz. Uma única luz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que este trabalho sobre a Tábua de Esmeralda possa, de alguma forma, agregar algum conhecimento para vocês, ainda que as informações passadas se limitam ao meu nível consciencial do momento. E se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário.
Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!